Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, 15 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje você vai ver: saúde, emergências do Hospital de Clínicas fecha por 20 dias para limpeza nos dutos de ar-condicionado e manutenção. Freeway, pedágio volta a ser cobrado em 2 praças. Promoções, saiba como não cair em armadilhas para comprar mais barato no Liquida Porto Alegre. Cultura, em cartaz neste final de semana, a peça com a corda toda. O ator André Damasceno vai estar ao vivo aqui nos estúdios da RDC. E mais o esporte e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E hoje nós vamos receber aqui nos estúdios a veterinária Andréia Troller, que vai falar sobre os riscos para a saúde do consumo de carne sem procedimento ou mal acondicionada. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já pode nos enviar através do WhatsApp, pelo número 519-9815-9990 ou também através do Facebook RDC TV Digital. E as emergências adulto e pediátrica do Hospital de Clínicas fechou nesta sexta-feira e só devem reabrir em 20 dias. Quase 2.000 pessoas devem ser atingidas pela interrupção dos serviços. E neste período, o espaço vai passar por uma manutenção. A emergência adulto realiza em média 60 novos atendimentos por dia. E na ala pediátrica, o número é um pouco menor, são 32. Durante o período de fechamento, será feita uma limpeza nos dutos de ar-condicionado que acumulam fungos e bactérias e outros serviços exigidos legalmente pela vigilância sanitária para garantir a segurança dos pacientes e profissionais do hospital. Ao longo de 20 dias, a população deve procurar outros serviços da rede. A Secretaria Municipal da Saúde orienta que as pessoas com casos menos graves procurem o posto de saúde da região, já que a prioridade das emergências é atender os casos mais urgentes. A ala reabre no dia 6 de março. E os motoristas vão precisar ter atenção redobrada a partir de hoje. A Freeway vai ter bloqueios no trânsito por causa das obras da nova ponte do Guaíba. E os pedágios de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha foram reativados e por isso quem vai para a praia nesse final de semana vai precisar desembolsar um pouco mais. Quem trafega pela rodovia deve ficar atento. Neste final de semana vai ter mais desvios por conta da construção da nova ponte do Guaíba. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, uma faixa no sentido litoral-capital será interditada. Amanhã, os 2 sentidos da Freeway vão ser bloqueados entre a Arena do Grêmio e o Canteiro de Obras, com liberação prevista para as 2 da tarde de domingo. A conclusão da nova ponte do Guaíba está prevista para ocorrer até o 2º semestre deste ano. 80% do trabalho já foi realizado. Cerca de 1.200 pessoas estão envolvidas na obra, que tem um investimento de cerca de 757 milhões de reais. Além disso, hoje começou a cobrança em 2 praças de pedágio. Na praça de Gravataí, a cobrança será de R$ 4,40 nos 2 sentidos. Já na de Santo Antônio da Patrulha, o valor será de R$ 8,80, mas apenas no sentido capital-litoral. O retorno é gratuito. A concessionária CCR Viasul assumiu 7 praças nas BRs, 101, 386, 448 e 290. O contrato foi assinado em janeiro, 6 meses depois que a Concepa perdeu a concessão. A cobrança das outras 5 praças está prevista para começar em fevereiro de 2020. O retorno de impostos para os municípios deve chegar a R$ 1,3 bilhão durante o período de concessão. E agora uma última informação. O DENIT acabou de informar que os bloqueios não vão acontecer neste final de semana por causa da chuva. Então só deve acontecer quando o tempo estiver bom e daí nós vamos informar aqui no Rio Grande em Movimento. Mas agora a gente fala de previsão do tempo, porque a sexta-feira começou com instabilidade em todo o estado que deve se estender no fim de semana. O que acontece é que uma grande e forte área de baixa pressão atmosférica avança do Uruguai e do leste da Argentina aqui para o Brasil. Então veja como fica o tempo no estado.
Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, o dia começou com 18 graus e a temperatura deve alcançar os 25. A chuva atinge o município durante o dia e a noite. Em Erechim, chuva o dia todo. A mínima é de 14 graus e máxima de 21. Na Serra Gaúcha, em Farroupilha, temperaturas bem amenas. O dia será de chuva com mínima de 17 e máxima de 21 graus. Lá no sul do estado, em Rio Grande, a chuva também não vai dar trégua nesta sexta-feira e as temperaturas variam entre 17 e 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, a mínima registrada durante a manhã foi de 17 graus. Já a máxima deve alcançar os 28 em uma sexta-feira com pancadas rápidas de chuva. E o governador Eduardo Leite anunciou o novo presidente do Banrisul. O economista Cláudio Coutinho assume com a missão de reforçar as operações mais rentáveis do banco, como a do varejo e de cartões de crédito. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo governador do estado, Eduardo Leite, que destacou a importância do Banrisul para a economia gaúcha. Leva em consideração a necessidade de sustentabilidade do negócio, né? Tudo que é envolvido do ponto de vista dos riscos que tem que ser analisados no mercado. O banco precisa ter uma gestão que lhe dê competitividade. A nomeação de Cláudio Coutinho como novo presidente do Banrisul aconteceu no Palácio Piratini. O economista e engenheiro civil atuava recentemente como diretor das áreas de crédito e financeira internacional do BNDES. Em sua primeira fala como presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho adiantou que os setores do financiamento, apoio a exportações e também do agronegócio terão uma atenção especial daqui para frente. Trazer mais foco para algumas áreas que o banco já atua, mas não como imaginamos que seria mais apropriado para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. 3 áreas o banco já atua, mas certamente poderá ter uma expressão muito maior e, de certa forma, ajudar o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, levando ele a ter um crescimento maior do que tem tido até o momento. E durante o verão, principalmente, o consumidor deve ficar atento ao consumir alguns alimentos, principalmente de origem animal. E é por isso que a gente recebe hoje a Andréia Troller, que é veterinária do Sindicato Médico Veterinário do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde. Andréia, explica um pouquinho para nós, quem vai ao mercado, quer comprar uma carne ou algum produto de origem animal, o que deve observar? Boa tarde. Em primeiro lugar, o consumidor ele deve observar o prazo de validade, né? Então, assim, ele só vai começar a prestar atenção no produto que ele vai comprar se ele estiver dentro da validade. A partir daí, ele vai observar as condições da embalagem para verificar se essa embalagem não está rompida, não está amassada, não está molhada, furada. Carnes, por exemplo, que são embaladas a vácuo, se elas estiverem furadas, elas vão perder o vácuo, a embalagem vai ficar mole, né? É uma outra questão importante. E as características gerais do produto e aonde ele está conservado. Então, alimentos que devem ser oferecidos para o consumidor refrigerados, eles devem estar em refrigeração. E os congelados, eles devem estar realmente congelados. Então, sem partes amolecidas, sem embalagens molhadas. Esses são os principais cuidados. Associado a tudo isso, a questão da procedência desses alimentos, né? Então, assim, o que a gente chama de procedência? É a gente ter na embalagem a informação da onde esse produto foi obtido, se é um produto cárneo, aonde o animal foi abatido, aonde os cortes foram feitos e se esse local tem algum tipo de sistema de inspeção sanitária de produtos de origem animal. Quando a gente vai no açougue, alguns açougueiros já disseram, às vezes, quando a carne está um pouquinho mais escura, eles falaram, porque ficou muito perto do gelo, por isso que está escura. Mas carne escura é preciso ficar atento, né? Sim, é preciso ficar atento. O que o açougueiro fala é verdade, né? O frio, ele provoca uma queimadura na superfície da carne, vamos dizer assim, e daí, então, ela escurece. Isso é verdade, mas processos de deterioração, onde já existe um grau de apodrecimento, de contaminação dessa carne, também podem dar coloração escura. E o consumidor, ele não tem conhecimento técnico suficiente para realmente identificar a razão desse escurecimento. E essa semana houve ainda um recall, né? Explica um pouquinho para nós. Algumas pessoas tiveram que devolver alguns produtos, mercados tiveram que devolver em todo o Brasil.
Sim, uma grande empresa de avicultura, né, de produtos avícolas, divulgou o recolhimento desses produtos por conta da presença de contaminação. Então, o que acontece? Todo o processo industrial ele é monitorado, acompanhado do início ao fim. Né? Depois do produto ser colocado no mercado, ainda são feitas novas análises de produto. O produto só sai com segurança da indústria, mas as análises continuam. Então, quando se encontra a possibilidade de risco de transmissão de doenças, o que uma grande empresa, uma empresa que tem controle de qualidade faz? Ela pede a devolução desses produtos. E isso hoje só é possível por conta dos métodos de controle de qualidade mais modernos que a gente tem. Recall era uma coisa que a gente ouvia falar muito com automóveis, carro, né? Mas a gente sabe que assim, qualquer produto pode ter um programa desses de recolhimento, caso haja a possibilidade de dano ao consumidor. E quem já comeu esse produto? No caso que foi veiculado pela imprensa, né, a contaminação é por uma bactéria patogênica, né, capaz de causar uma síndrome de diarreia profusa com desidratação, pode causar casos bastante graves. Né? Mas aquele indivíduo que, enfim, que já consumiu o produto, ele tem que observar o seu comportamento físico, né? E verificar se há a ocorrência de algum tipo de doença. Por sorte, esse micro-organismo, ele é eliminado com o tratamento térmico, ou seja, se esse produto foi bem cozido e se não houve contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada, né? A pessoa em casa não usou a mesma tábua de corte onde ela cortou essa carne sem higienizar para cortar um outro produto alimentício, o problema parou por aí. Né? Então, nessa situação, a gente tem que realmente aguardar, né? E é importante que o consumidor ele verifique no seu freezer se ele não adquiriu produtos daquele lote que está contaminado. Com certeza. Bom, a gente sabe que tem mercados menores e talvez até maiores que à noite desligam os freezers. Ou então agora no verão acontece uma queda de energia. O que acontece com essa carne ou com esse alimento de origem animal? Ele faz bem para a saúde? Não faz? Pode ter algum problema? Pode ter problema, sim. Né? Quando a gente pensa num alimento congelado, esse alimento ele vai começar um processo de descongelamento. Né? Então, ele vai perder uma proteção extremamente importante, que é essa temperatura muito baixa. Os equipamentos de supermercado, de balcão frigorífico, eles não são capazes de fazer um recongelamento desses produtos. E, inclusive, isso não é permitido. Né? Mas, hipoteticamente, né? Se desligou um balcão, no dia seguinte se liga o balcão, esse balcão ele não consegue fazer o recongelamento desse alimento. Né? No caso do alimento resfriado, pior ainda, porque esse alimento ele vai chegar muito próximo à temperatura ambiente, que é a temperatura onde essas bactérias, que eu chamo bactérias do mal, né, as bactérias patogênicas, elas são capazes de se multiplicar mais rapidamente. Né? Então, por isso que é importante o consumidor, na hora de adquirir, observar o estado da embalagem. Embalagem que ficou molhada, acúmulo de gelo na superfície do alimento pode indicar problema de descongelamento e recongelamento posterior. E o consumidor pode denunciar até esse local, né? Sim, hoje nós temos a vigilância sanitária de alimentos muito ativa na grande maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, que é a abrangência do Sindicato dos Médicos Veterinários, né? No litoral, especialmente, existe sempre uma força-tarefa que une Ministério Público, enfim, vários órgãos de fiscalização, né? Que apoiam, inclusive, essa questão da denúncia. Então, o consumidor, se tem uma dúvida, se encontra um problema no mercado, não só pode, ele deve fazer denúncia na vigilância sanitária do município onde está localizado aquele mercado. Pois é, tu falaste em litoral agora, muita gente aproveita o verão, principalmente quem mora aqui no Rio Grande do Sul, para ir para a praia, Sim. né? Aproveitar o verão. Só que tem aqueles alimentos que vendem na beira da praia, aquele churrasquinho, aquele queijinho, a pessoa mexe no dinheiro, mexe no alimento. Quais são os cuidados? Uma das coisas que a gente
sempre pensa nesses casos é observar, né, como que aquela pessoa que está nos oferecendo o alimento, ela lida com essa questão do dinheiro e como ela nos serve o alimento, né? Ela não pode pegar o dinheiro e com a mesma mão desprotegida nos ofertar, nos dar esse alimento. Né? Bem, muitas vezes o consumidor primeiro recebe o alimento, né, da mão do fornecedor e depois entrega o dinheiro. O importante é ficar de olho, né? O importante é verificar como que esse fornecedor, vamos dizer assim, ele atendeu o cliente antes de nós. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque se o dinheiro é uma estrutura que é suja, que é muito contaminada, né? Então, se esse fornecedor ele nos entrega um espetinho ou uma espiga de milho cozida com uma proteção, com a palha do milho, por exemplo, a gente já tem um pouco mais de garantia. O milho não é exatamente um alimento de alto risco, mas vamos pensar no churrasquinho, no queijo coalho, né? Assado enfim, na lata, que é tão desejado, né, pelo pessoal que está na praia. Cuidar com isso, né? Então, o fornecedor ele tem que segurar o espetinho bem na ponta para nos oferecer, né? E a gente, quando for tirando os pedacinhos de carne, os pedacinhos de queijo, a gente tirar pelo outro lado, não pelo lado que ele tocou, né? A gente pode pensar no uso de luvas descartáveis, mas isso às vezes inviabiliza o negócio desse fornecedor na beira da praia e aí a gente vai ficar sem o churrasquinho e sem o queijo. Voltando a falar então de carne congelada, a gente compra carne no mercado, deixou um dia, 2 na geladeira, não vai usar, congela. Quanto tempo dura essa carne congelada? São alguns meses? Dá para guardar 1 ano? Como é que é? Pois é. Se a gente compra uma carne congelada e guarda ela na geladeira, aí então nós vamos ter que prepará-la. Tá? Bem, mudei de ideia, né? Vou transformar essa carne num produto cozido. Tá? Vou transformar essa carne num picadinho, vou assar essa carne, enfim. Daí, com ela pronta, daí sim eu posso congelar. A gente não deve fazer esse descongelamento, recongelamento do produto que a gente compra congelado. Pela mesma razão que o mercado não pode fazer isso. Né? A gente, em casa, a gente também não tem equipamentos frigoríficos suficientemente competentes, capazes de bloquear rapidamente a multiplicação dessas bactérias. E se esse alimento já está descongelado, esses micro-organismos já começaram a se multiplicar. Né? Então, a gente submete esse produto a um tratamento térmico, então elimina o que porventura se multiplicou, daí sim a gente congela esse alimento pronto. Né? Eu digo que com carne a gente não pode mudar de ideia. Se a gente tirou do congelador e ela descongelou, então vamos preparar. E aí todos os tipos de carne, né? Peixe, carne bovina, suína, de aves, todo tipo de carne. A carne de porco, ela é um problema maior ou não? Não mais. A carne de porco foi um problema, inclusive, que está descrito nos livros religiosos, né? O consumo de carne suína como um produto impuro e com muita necessidade de cuidados. Hoje, o sistema produtivo que a suinocultura usa, ele garante uma sanidade praticamente perfeita dos animais e, consequentemente, da carne. Isso associado aos processos de abate, transformação, né, desse animal em peças de carne num estabelecimento com inspeção sanitária, isso praticamente garante todos os cuidados necessários, né, dá toda a garantia para a qualidade desse produto. Agora, para a gente finalizar, tem alguma última dica para o nosso consumidor? Sim, sempre, não é só no verão, no inverno, na primavera, sempre, fora do período de férias, sempre observar a qualidade e a procedência dos alimentos de forma geral. A gente falou muito sobre produtos de origem animal, mas a gente pode extrapolar isso para os produtos de origem vegetal também. Tá certo. Muito obrigada, então, pela participação, Andréia. E agora a gente vai a um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre direito do consumidor, já que hoje começa o Liquida Porto Alegre. Então, fique conosco.
Nós voltamos então com o Rio Grande em Movimento e agora a gente fala de um assunto que interessa muita gente, mas principalmente a mulherada, porque hoje começou o Liquida Porto Alegre aqui na capital gaúcha, são mais de 4.000 lojas participando e os descontos chegam a 70% e é por isso que a gente recebe agora a advogada Cristina Giordani para nos explicar um pouquinho mais dos direitos do consumidor, né? Quais são as dicas para comprar a partir de hoje? Olha só, eu acho bastante importante que o consumidor tome as informações antes de concretizar a venda, né? Pesquise, faça suas pesquisas e tenha as informações para que não se sinta lesado depois da compra, né? Pois é, e as peças em promoção, elas normalmente depois não podem ser trocadas, né? O atendente já diz, essa peça está em promoção, depois se tu compra um presente para alguém, não pode trocar se não serviu. Isso é legal? A loja pode fazer? Independente da promoção, qualquer mercadoria ela pode ser trocada desde que apresente um defeito. Essa é a regra do Código de Defesa do Consumidor. Então, acho que basta que a pessoa tome esse cuidado. Mas, na verdade, sim, se eu comprei um produto e ele apresentar algum problema, uma roupa, ou sofrer um desgaste antes do tempo, dentro das regras do Código, essa troca pode ser feita, sim. Pode ser feita. E se a loja chegar lá, a loja não quiser trocar mesmo assim, daí tu vai ter que procurar os teus direitos, é isso? Exatamente, a regra é sempre essa. Ou tem loja que cobra mais caro também para quem paga com cartão de crédito, né? Ou às vezes até cartão de débito mesmo, tem uma taxinha de 5%. Isso pode? Assim, quando eu vou pagar em dinheiro e vou pagar à vista, isso não sofre taxas, né? Então, pode haver, sim, essa diferença de custo quando eu vou comprar com cartão de crédito ou à vista. Aí pode haver. Mas não há limite de valor. Por exemplo, se eu quiser comprar um produto com preço baixo no cartão de crédito, ninguém pode impedir que eu faça. Bom, e a gente sabe que lá para o fim do ano tem a Black Friday, né? Que chamam de Black Fraud, na verdade. Quais são os perigos, assim? Seria mais a mesma coisa que essas liquidações que acontecem agora em Porto Alegre, mas quais são os principais perigos dessa compra? Olha, eu acho que o perigo é a falta de informação sempre, né? Se eu for adquirir, eu preciso conhecer as regras para que eu não me equivoque, né? Então, pergunte, que eu disse antes, consulte, tome as informações necessárias para que eu não tenha essa sensação depois da compra, né? Muita gente faz as pesquisas na internet, né? Vai no site da loja, procura pelo preço e normalmente na internet o preço está mais baixo do que quando chega na loja física. E tu deixa de comprar pela internet porque tu quer o produto mais rápido, tu quer o produto na hora. Se tu chegar na loja física mostrando, não, mas na internet está mais barato, tu pode exigir aquele preço ou não? É realmente o preço que está na loja? Não, exigir não. Eu já soube de casos onde a loja espontaneamente, por uma questão de carinho com o seu cliente, concordou, mas não é obrigatório, tá? Eu posso ter diferenças de preço no site e na venda da empresa física, porque existe uma questão de preços diferentes pela forma da venda, então é possível sim, isso não é proibido, e é proibido inclusive, não é proibido inclusive quando tem grandes empresas, por exemplo, em cidades diferentes fazendo uma promoção diferenciada para produtos, isso também é possível, não é vedado. Então, mas às vezes a loja, por um carinho, né, para não perder o seu cliente, acaba fazendo, mas não pode ser exigido. Bom, às vezes a gente vai na loja antes, está passeando no shopping, já vê o preço de um produto específico que tu quer, o preço está X. Tu chega no dia da liquidação, o preço está o mesmo, mas diz na etiqueta que o preço baixou 50%. E aí? Olha, tudo depende da prova que tu tiveres, né? Por exemplo, eu vou dar um outro enfoque. Se o preço que eu vejo na etiqueta ou na vitrine é diferenciado, vale o preço, o menor preço. Então, aí o estabelecimento precisa fazer. Se você tiver provas de que realmente não houve, busque realmente, como tu disseste, né? Busque os direitos, né? Procure o PROCON, informe o que está acontecendo. Mas a questão toda é a diferença de preço. Não posso apresentar um preço na etiqueta e outro preço na vitrine. Isso não pode. Pois é, como é que o consumidor pode fazer essa denúncia? Vai direto no PROCON, é do município, é do estado? Dá para fazer pela internet alguma coisa? Não, normalmente procura o PROCON, né? Ou o juizado de pequenas causas. É uma outra possibilidade dependendo do que tu vem buscar, né? Se tu foi lesado em alguma circunstância, normalmente vai procurar o juizado. Se for simplesmente essa informação de que tem uma prática abusiva em relação ao consumidor, informe ao PROCON.
Quais são as dicas, então, agora para o consumidor? Dicas gerais, assim. Dicas gerais, olha só. Toda mercadoria comprada, vamos falar de bens mais duráveis, né? Então, agora aproveitei na liquidação, comprei um bem mais durável. O prazo, normalmente as pessoas acham, comprei, levei para casa, apresentou um defeito, eu vou lá trocar. Não, precisa levar na assistência técnica e aguardar até 30 dias para o reparo. Tá? Se esse reparo não acontecer no prazo dos 30 dias, aí sim eu posso exigir o meu valor de volta, o valor que eu paguei pelo bem de volta, ou eu posso exigir um abatimento ou a troca realmente da mercadoria. Mas os prazos precisam ser seguidos. O código, ele resguarda tanto fora quanto dentro das promoções, né? A promoção, ela não exclui esse regramento que existe para todas as vendas, né? E é importante sempre guardar a nota fiscal, né? Tem algumas lojas que não entregam nota fiscal. O consumidor tem que ir lá e pedir, fazer a sua parte. Precisa pedir, exatamente. Exija a sua nota fiscal, né? É o mecanismo necessário para a prova da aquisição do bem, né? Quem compra pela internet, quais são as regras? Chegou o produto, não era aquilo, comprei uma blusa, que o tecido não era aquele informado. Tem prazo para troca também? Como tem prazo de arrependimento. Toda compra feita pela internet, a pessoa pode se arrepender em 7 dias e fazer essa devolução. Não tem problema. A internet faz toda a venda que não é na loja física abre essa possibilidade. Bom, e agora para a mulherada, a liquidação, quando enxerga a liquidação é uma tentação, não é verdade, né? Mas eu acho que uma das dicas é não comprar tudo aqui, tá mais barato, vou comprar. Qual é essa dica, assim? É fazer uma lista do que tu realmente precisa comprar, quais são os valores, pesquisas? Isso é uma coisa bastante subjetiva de cada um, mas eu penso que a pesquisa, saber realmente, tentar verificar o preço das coisas antes de não comprar por impulso, talvez fosse uma dica, né? Que nem eu te disse, verificar as coisas antecipadamente para não ter problema depois, né? Experimentar a roupa, ver se é realmente aquilo que está precisando, né? Eu acho que sempre, todo cuidado que a gente tem antes com as coisas reflete em não ter problemas mais tarde, né? Questão de prazo de entrega quando tu compra pela internet. Seu produto vai chegar em 30 dias úteis. Passou 60 dias, a pessoa ainda não recebeu. O que ela pode fazer? Daí nesse momento ela provavelmente vai buscar ou entra em contato com a empresa, né, e verifica como a empresa vai proceder a respeito, né, se vai devolver, ou como vão agir em relação a esse problema, e caso isso não tenha solução, a dica é o juizado especial de pequenas causas mesmo para resolver essas questões, né. Bom, e agora é aproveitar as liquidações, né? Quem precisa comprar alguma coisa é o momento, porque as lojas querem liquidar os estoques, né? Então tem que aproveitar esse momento. Acho bom, é importante. Tu já tem alguma coisa em vista para comprar? No momento, eu estou na fase de material escolar, né? Então, por enquanto, a gente faz sempre essas... Mas este cuidado que eu te disse, eu sempre tomo. É muito importante fazer as verificações, né? E tu falou agora de material escolar. As crianças gostam de ir junto para comprar material escolar, né? Escolher exatamente aquele bichinho, aquele desenho que acha melhor. Mas às vezes sai muito mais caro, né? Do que a mãe mesmo escolher. Explica um pouquinho para nós, conta um pouquinho da tua experiência. A minha experiência, eu tenho filhos tranquilos, né? Então, em relação a isso, é um pouco mais fácil. Mas, em vários momentos, nós conseguimos dialogar entre a vontade que ele tem das compras e entre as possibilidades. A franqueza, eu acho que é sempre um ótimo remédio familiar, né? Então, sim, mas a pesquisa de preço é bastante importante, né? E hoje, a gente tem grupos, às vezes, de internet, que vendem livros com preços mais acessíveis. Às vezes, existem trocas de materiais. Então, se a gente pesquisar bem, consegue fazer uma bela economia. Perfeito. Momento de aproveitar, então. Muito obrigada, Cristina Jordani, a advogada. Eu que agradeço. E agora a gente vai para um breve intervalo e depois, no próximo bloco, a gente tem as informações do esporte da dupla Grenal com João Batista Filho. Fique conosco. Nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento, mas agora a gente fala de esporte, fala de dupla Grenal e quem traz as informações é João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, Marcele. Bom, eu começo fazendo uma ponte aérea. Naquele nosso helicópterozinho imaginário, a gente pega nada, é um tritaxi aéreo, está bem bonitinho aqui estacionado no nosso heliponto. E a gente vai até o CT do Internacional, onde está Guilherme Paz, para trazer as últimas novidades do Colorado, que mesmo com essa chuva que cai em Porto Alegre, imagino que em boa parte do Rio Grande do Sul, o Inter trabalhou, não teve folga para ninguém e o Gui nos traz as últimas novidades.
A equipe do Internacional vem se preparando para o confronto diante o Caxias, no próximo domingo, às 19 horas, no estádio Beira-Rio. Oder Helma fechou os 2 últimos treinos e na manhã de hoje ele afirmou ser questão de privacidade, que aqui no CT Parque Gigante a equipe fica muito exposta, até por conta do contato dos torcedores da rua com o campo. Sem Nico Lopes, que foi expulso no último do jogo, e a 2 jogos da estreia oficial da Libertadores, variações no esquema podem acontecer. A substituição mais certa seria o retorno de D'Alessandro ao time, mas Rafael Sobis pode ganhar uma oportunidade e exercer a função mais centralizada no time, ganhando uma sequência. No comando do ataque também uma dúvida, Trellis ou Pedro Lucas? Pedro Lucas, que fez o seu primeiro gol como profissional no último domingo e vem pedindo passagem. Com as informações aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Valeu, Gui. O técnico Odair, ele já deixou muito claro que a partir de agora é o momento de afirmar um time que vai começar a Copa Libertadores, dia 6 de março, muito provavelmente contra o Talheres, um reencontro com o Guinha Azul, talvez até o Palestino do Chile, mas sequer conheço o Palestino. E agora é o momento de, nos próximos 2 jogos, observar algumas variações táticas, pequenas mudanças, sabe, colocar um jogador mais para o lado, o outro mais para o outro, quem sabe um lateral ataca, o outro segura, um volante recompõe, alguém chega de surpresa, mas só isso. Nós não deveremos ter grandes modificações no time. Até por isso eu não sei se o técnico vai colocar o Pedro Lucas, porque não sei se ele acha que o Pedro Lucas está preparado para começar uma disputa de Libertadores da América. E eu já disse aqui, imagino que o Trellis tem que ter um tempo até para dizer que não deu certo, para não chegar assim e dizer, eu não tive oportunidade, não consegui jogar, me deram 2, 3 jogos e eu mal pude fazer porque estava recém chegando. Então, eu entendo os passos do Odair. Sobre a privacidade, 2 treinos com portões fechados, algo absolutamente normal nos dias de hoje. Os técnicos, no tempo que tem tanta televisão, tanta gente filmando, tem gente que fica ali na beira da Avenida Beira-Rio fazendo foto, fotografando qualquer coisa e por vezes é bom até para dar um puxão de orelha ou pedir uma concentração, alguma novidade, uma jogada estratégica para os seus atletas. Algumas questões do Inter fora do campo também que acabam repercutindo, como por exemplo o Centurion. Tudo começou com um jornalista da Fox na Argentina, em Buenos Aires, que noticiou que Inter e Flamengo queriam um Centurion. Pronto, foi o estopim para que tudo saísse na imprensa de que já tem Delcir Sonda na parada, de que o Colorado estaria tentando um empréstimo dele. A direção, através de Rodrigo Caetano, afirma que não há a menor possibilidade de contratar esse jogador. E o Roberto Melli, em uma entrevista que eu vi dele em uma das rádios aqui de Porto Alegre, vice-presidente de futebol do clube, afirmou que não vai contratar até pelo histórico desse jogador. Só para a gente ter uma noção, o Centurion tem 26 anos, surgiu no Racing e não vai mais jogar no Racing porque ele empurrou o técnico. O cara chamou ele para entrar, ele simplesmente deu um empurrão no técnico e não... E entrou na partida, mas empurrou o técnico no ato de total indisciplina. Ele já se envolveu em acidente e não prestou socorro às vítimas. Ele é acusado pela ex-namorada de tê-la agredido por 2 vezes. Já ultrapassou faixa de segurança em alta velocidade numa escola, onde tinha uma escola. Já foi pego embriagado, tem foto com arma. Eu só estou tentando explicar quem é Centurion que está sendo especulado e mesmo assim algumas pessoas acham que seria uma boa contratação. Eu não consigo concordar com isso. Eu consigo concordar com o Léo Gomes, que está elogiando demais o elenco gremista, e a gente vai ver agora. O Grêmio joga contra o Brasil de Pelotas no domingo e o comandante ainda não passou para os jogadores se o time reserva ou o time titular vai a campo. Não, ainda não passou, ainda não estamos sabendo não. Acho que sexta ou sábado que ele deve passar aí, quem provavelmente vai jogar. Mas o que se sabe é que alguns titulares serão poupados. Maicon deve dar lugar a Rômulo. Bruno Cortez também deve sair. No seu lugar, Juninho Capixaba entrará em campo. Mas o principal desfalque é Renato Portaluppi, que está no Rio de Janeiro fazendo o curso da licença A da CBF. O professor Renato é uma peça muito importante no nosso time, né? Ele tem muita experiência, é um cara que sempre ajuda, mas acho que o professor Vitor Hugo, que vai estar ali também, vai estar bastante preparado, acho que ele já sabe o que tem que fazer. Com Renato Portaluppi fazendo curso na CBF, Vitor Hugo Signorelli assumirá o comando da Casa Mata Tricolor contra o Brasil de Pelotas. Mas quem é Vitor Hugo? É um auxiliar com passagens por Flamengo,
Corinthians e Botafogo e também com trabalhos com Muricy Ramalho e Valdir Espinosa. É exatamente um assistente com toda esta bagagem que Renato Portaluppi está contando para assumir o comando da Casa Mata tricolor contra o Brasil de Pelotas. Eu posso te falar que ele é um cara muito experiente, ele sabe muita coisa. É um cara que já trabalhou em vários clubes grandes também, já trabalhou aqui. Um cara bem experiente, eu tenho certeza que ele está bem preparado para fazer esse jogo de domingo. O assistente esteve no Flamengo recentemente e voltou para o Grêmio em 2019. Mas qual será a diferença entre ele e Renato Gaúcho no comando na hora do jogo? Acho que não muda muito não, a gente já tá acostumado com o professor Renato, com o professor Alexandre, o professor Vitor Hugo, então acho que o dia a dia a gente já conseguiu se adaptar com ele também. Tenho certeza que ele está preparado, o professor Renato já deve ter conversado com ele, ele já deve saber certinho o que tem que fazer e a gente não vai mudar muita coisa não, a gente sabe o que tem que fazer lá. Vitor espera vencer o jogo domingo e continuar a boa fase tricolor. Professor, não esquece que mesmo de longe, o Renato vai estar de olho. Renato está no Rio de Janeiro fazendo o curso da CBF, vai olhar pela televisão. O fato que ele vai trocar, no mínimo, uma mensagem para o WhatsApp, que agora ele tem, tá? O Renato até semana passada sequer tinha o WhatsApp, mas aí ele comprou um telefone desses um pouquinho mais modernos, abriu a mão o Renato, agora ele tem o WhatsApp. Vai pelo menos trocar uma mensagem com o auxiliar dele, o Vitor Hugo Signorelli, que bem apresentou o Pedro Oliveira. O Jael há pouco deu uma entrevista coletiva, o Grêmio confirmou a saída dele, chorou, se emocionou o Jael na sua despedida, 2 anos apenas, e ele até no Instagram postou uma mensagem bastante interessante que ele coloca o seguinte, que jamais imaginou que iria se identificar tanto. Ele toma chimarrão todos os dias, comprou uma pilcha de Galdério, está integrado às coisas aqui do Rio Grande do Sul, só que ganhava um salário de 200 mil no Grêmio e está indo para um salário de 900 mil no Japão. Fora isso, ainda veio o Tardelli para o tricolor, ele precisava abrir espaço. É o tipo do negócio que é bom para todo mundo. Bom para o jogador que vai ficar milionário, mais do que já é, bom para o time japonês que contrata um centroavante, um cara que a gente viu aqui que é muito dedicado, muito profissional, muito querido no ambiente do Grêmio por todos e principalmente para o tricolor, que alivia a folha, recebe 2 milhões de reais desse time japonês, o FC Tóquio, e ainda atrás do Diego Tardelli, que pode elevar o nível de competição do tricolor. Me parece que as coisas pela Arena estão cada vez melhores, só falta agora o Grêmio colocar essa situação na prática e começar uma Libertadores da América, porque imagino que é o sonho de todo mundo. Com esse elenco tem que, no mínimo, chegar numa final de Libertadores. Tá certo, Marcele? Tá certo, muito obrigada. Então, nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí, porque o próximo bloco vai ser muito divertido. A gente vai receber integrantes da peça com a corda toda, então não saia daí que a gente já volta. E nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em movimento. E olha só, nesse final de semana, hoje é sexta-feira, né? Muita gente já vai pegar a estrada para ir para o litoral, aproveitar a praia. Mas quem fica aqui em Porto Alegre também tem diversas atrações para aproveitar. E uma delas é um espetáculo muito engraçado que vai acontecer no Teatro da Anhiggs nessa sábado e domingo. E a gente recebe aqui agora o André Damasceno, que é humorista. Muito boa tarde, muito bem-vindo. E também o Índio Bem, que é ator. Tudo bem, querida? Tudo bem? Já começo a rir aqui antes de começar na verdade, eu sou o Zé Mundiça. O Índio Bem é o meu aparelho, é o cavalo, né? No caso, é o... Bom, então, André, conta um pouquinho para nós. Assim. Bom, querida, é assim, ó. Agora, amanhã, sábado, e depois domingo, 21 horas, lá no Teatro Anhiggs, com a corda toda. Esse espetáculo começou exatamente há 1 ano atrás, em janeiro, participando do Porto Verão. Depois, graças a Deus, foi um sucesso muito grande. E ficamos o ano passado todo, todos os sábados, 35 semanas em cartaz. E agora fomos convidados pelo Beretta e pelo Zé Vitor Castiel para encerrar o Porto Verão Alegre essa temporada, que é o 20º Porto Verão Alegre. Para nós é uma alegria muito grande. Antes de começar a falar da peça, vamos falar um pouquinho da tua vida. Foi professor de matemática, engenheiro. Como é que partiu para esse mundo do humor, dos palcos? Eu brinco assim, ó, que eu me formei em engenharia em 1982. Aí Deus me ajudou, fiquei desempregado. Ao ficar desempregado, fui dar aula de matemática no Colégio São José. E aí eu comecei a fazer aula show. Aula com imitação, aula com piada, fazia o texto, a matemática, que é uma coisa pesada, eu fazia um montão de historinha, surge o personagem magro do Bonfa dentro da sala de aula,
E em seguida os alunos me incentivam a começar a frequentar os bares de Porto Alegre. Em 84 foi meu primeiro show no Bar Opinião, agora em outubro vai fazer 35 anos. Em seguida eu estava no teatro e fiz uma carreira paralela. Abandonei a engenharia de vez e fiquei dando aula e fazendo humor. E depois, mais tarde, levei minha fitinha lá, aí tive a honra de trabalhar com o nosso mestre, né? Saudoso Chico Anísio. E ali conheci toda a velha guarda, depois fui para a Record, fiquei 2 anos na Record. Depois voltei para a Globo fazendo o presidente Lula. Eu fiquei 12 anos no Zorra Total atacando de Lula. E a família apoiou tudo isso? Essa Não, mudança de carreira? Não, no início o pai enlouqueceu, tu imagina. O velho, coitado, pagou a PUC durante 6 anos. Ai, meu Deus. E aí o filho dele se forma e começa a fazer show na noite. O Tinha tudo pra terminar que nem eu, né? De mendigo, podia morar comigo lá no viaduto, ele ficava numa boa. E o velho falava assim, André, tu quer ser palhaço? Arruma um circo. Vai trabalhar no circo. O palhaço é uma profissão nobre. Agora, tu fazer show de noite, André, é palhaço de bêbado. Tu é um engenheiro, tu tem que te dar os respeitos. E ele tava coberto de razão. Tava certeiro. Não, pelo menos tu fosse engraçado, meu filho. Sempre menos assim, não. Bom, e o Magro do Bonfá acho que marcou muito, né? Em todo o Brasil, principalmente para nós aqui do Rio Grande do Sul. Como é que fazia o Magro do Bonfá? Baile, negócio seguinte, meus amigas. Eu encontrei uma mina tetra legal, velho. A mina raciocinava e respirava tudo ao mesmo tempo. Aí eu olhava assim, mina, não me faz te pegar nojo. E agora tem a atualização, né, do Magro do Bonfá, porque aí ficou um pouco difícil de chamar ele de Magro do Bonfá. Então a gente já mudou um pouquinho. O Zé Mundícia, né, me chama de Gordo do Bonfá. Mudou um pouquinho, só uma atualizada, né? Não sei por quê. Pois é, né? Não entendi. Uma leve atualizada que deu no personagem. Ela falou tão sério. Em um segundo eu acreditei. Será que eu não tô gordo? Não, eu tava bem, eu tava sabendo que tava gordo, não tem problema. Eu te lembro, eu tô aqui pra te lembrar toda vez. Agora, como é que é a vida de humorista aqui no Brasil? É boa. O negócio do politicamente correto nos atrapalhou um pouquinho, entendeu? Claro que a gente sempre teve. Eu sempre aprendi desde o início o seguinte, ó. Religião, não. Escatologia, não. E entrar muito em política, ou tanto para um lado, para a direita ou para a esquerda, também não é legal. Agora, o politicamente correto nos cerceou um pouquinho, mas dá para driblar isso daí, faz e tal. E o dia é o seguinte, ó. Eu, particularmente, sou bem humorado. Eu acordo já enlouquecido. Acorda sorrindo. Não tem baixo astral. Ele mentira. Tu já viu o mendigo? É mentira, ele acorda e não fala com ninguém. Ele acorda. Já viu o mendigo sacana? Ele acorda e ele não fala com ninguém. Ele fica assim, ó. Ele fica aquela bolinha de carregando 2 horas na cara dele, não falando com ninguém. Sabe, ele tá te dando um teto, tá dormindo na casa dele agora. A gente fez 35 espetáculos juntos num ano. A gente se conhece melhor, a gente não se aguenta mais. Entendeu? Porque, ó, nós tiramos ele debaixo da marquise e ele trata a gente desse jeito. Tu sabe que eu tava muito melhor na marquise, porque assim, na verdade eu sou presidente do Sindicato dos Mendigos, né? Eu tenho uma posição privilegiada, entendeu? Certeza. Então não é porque, eu tô morando no Bonfim agora, tudo bem, tô morando no Bonfim, tô morando embaixo do expedicionário, lugar que é valorizado. Mas entendeu? Aí eu conheço já o André, a gente tem uma intimidade. Ele queria botar o nome, Zé Mundícia, ele queria botar o Mendigo do Bonfim. Eu cheguei, não vai roubar o nome dos outros. Vale a tentativa, né? Como é que seria o presidente Lula hoje? Eu vou dizer para vocês, gente, que todo o dia ali para 6, 7 horas da manhã eu acordo, tenho um espelhinho lá em Curitiba, entendeu? Eu me olho na frente do espelho e me pergunto para mim mesmo, Lula, como é que tu consegue ser uma pessoa tão honesta do jeito que tu é? Eu mesmo me pergunto e eu mesmo me respondo. Se eu soubesse, eu não estaria perguntando. Olha aí, eu fiquei emocionado, é isso. Como é que está sendo essa vida, presidente? Eu vou dizer para vocês, gente, que a minha vida é tranquila, eu passo o dia inteiro aqui assim. O inverno é um negócio que é muito pior aqui em Curitiba do que era em São Paulo. Assisto o jogo do meu Coringão, entendeu? Eu tenho uma televisãozinha, não é LED, mas uma televisãozinha que eu tenho. Uma televisão, não vou falar a marca aqui, entendeu, gente? E estou levando, e eu vou dizer que eu tenho um sonho. Eu sonho todo dia, um sonho contínuo. É sair daqui, gente, e ser, graças a Deus, se Deus me ajudar, ser candidato de novo a presidente da República.
Vamos falar então mais um pouquinho da peça agora com a corda toda. Explica para nós. O pessoal que for lá vai se divertir muito, vai dar muita risada. O bacana é o seguinte, geralmente quando tu... 4 humoristas, eu, o Índio Ben, que estava usando, como disse aqui, Dudu Weber faz 2 personagens e Maiquinho Pereira faz 2 personagens. O normal seria cada um fazer, digamos, 20 minutos. E o que a gente bolou? Não, vamos entrar cada um... A gente está vendo agora umas imagens. Tá lá, ó. Cada um de nós entra 2 vezes. Eu tô ali de Magro do Bonfim. Tá de Magro do Bonfim. Magro do Bonfim. Bom. Magro do Bonfim, Do Bonfim. Então aí é alta rotatividade, porque o Índio Ben faz o stand-up dele. Na segunda entrada ele entra de mendigo. O Dudu faz o caminhoneiro, que é o... Motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Ednilson Guerreiro. Isso, Ednilson Guerreiro. Faz o gringo do armazém. E depois entra o gringo do WhatsApp, que é um gringão que está com o WhatsApp moderno. O Maiquinho Pereira faz o Alípio, que é um gauchinho muito engraçado. E faz a Jéssica, uma adolescente toda enlouquecida. Então, o pessoal adora. Eu entro de André Damasceno. Aparece a Jéssica lá, ó. E entro, ó, ali a Jéssica, de Magro do Bonfim. E é quanto tempo de espetáculo? Dá 1h40. Dando risada. Pessoal, aqui, ó. Tem um cálculo, né? Tem um cálculo, né? A gente brinca o seguinte, se a plateia, se ficar 1 minuto sem ninguém rir, a gente encerra o espetáculo e termina a carreira ali. É diversão garantida. É porque, na verdade, o espetáculo tem 1h40, mas de piada mesmo é meia hora. O resto é risada e aplauso. Olha aqui. Outra coisa. É pouca coisa de aqui, piada. Ó, Mudícia, tá cientificamente comprovado que 3 minutos de riso intensivo, agora eu vou falar sério, 3 minutos de riso intensivo é o suficiente para neutralizar 4 semanas de estresse. Então, tu vai lá nos assistir, vai rir durante 1h40, ou seja, vai ficar desestressado até 2022. Meu Deus, então não dá para perder mesmo. A pessoa faz estoque de riso, né? Guarda o riso, vai fazendo estoque. Te lembra que tu falou que é 102% imperdível? É demais. É o segundo melhor show de humor de Porto Alegre, né? Tá, e quem é o primeiro? Estão procurando até hoje, ninguém acha. Conta pra nós, então, um pouquinho do teu personagem, assim. Faz um pouquinho como é que vai ser. É o seguinte, eu sou um mendigo que eu venho de uma linhagem tradicional de mendigo, sabe? Uma família de mendigo. Por exemplo, meu avô era mendigo, meu pai era mendigo. Eu sou mendigo, meu irmão é professor, coitado. Ele tá mal, ele me liga pra pedir dinheiro emprestado. Aí é sacanagem, mas não é eu que faço sacanagem, entendeu? Perdemos mais de 100 professores que iriam amanhã, mas tudo bem. Não, tamo junto com os professores, nós estamos na mesma, entendeu? Porque a pessoa, tem uma coisa que é muito chata, que eu peço até pra pessoa, que é o seguinte, até queria, você que tá assistindo em casa, se puder me responder, que é o seguinte, quem foi que espalhou por aí essa fake news, esse boato, de que mendigo gosta de sopa? Não sei de onde é que tiraram isso, porque é uma coisa que é insuportável. É sopa, é janeiro, calor, guria, todo mundo na praia, não sei o que, e sopa pro mendigo. Sopa. Tudo tem um limite. Poxa, leva o mendigo no sushi. O mendigo vai dar uma, sabe? Por favor, vamos fazer uma coisa diferente, vamos inovar. Tu não vê, por exemplo, um namoro que tá começando e aí o cara convida a menina pra comer uma sopa. Não tem, vamos comer um sopão numa Kombi ali na praça. Não, ninguém faz isso, entendeu? Então eu reivindico esse tipo de direito de mendigo, que as pessoas, um preconceito que as pessoas têm com o mendigo é mandar a gente procurar emprego. Quer ver a pessoa passar, vai procurar emprego. O que a pessoa não entende é que é o seguinte, no momento em que eu começar a trazer, um motivo só pra não procurar emprego, só tem um motivo. Vai que eu acho, para começar. Aí eu vou trabalhar. No momento que eu começar a trabalhar, eu deixo de ser mendigo e eu passo a ser pobre. Porque é isso que nos diferencia, né? Porque eu não tenho nada, não tenho dinheiro para nada. O pessoal em casa também não tem, garanto que também não tem. Só que tá todo mundo preocupado. Eu não tô. Não, eu tô de boa, entendeu? Boa, um mendigo inteligente. Então, assim, ó, eu tô à frente, entendeu? Eu vou deixar um recado, assim, que eu gosto sempre de falar, de você que tá me criticando, que é mendigo, não sei o quê. Toda segunda-feira, tu vem cedo pra cá? Cedinho. Toda segunda-feira, chuvosa, que tu acordar cedo pra trabalhar, aí depois tu vê aquele mendigo dormindo tranquilamente ao meio-dia na calçada assim, tu repensa as escolhas que fez pra tua vida, né? Aí fica a dica, quem é que tá certo, quem é que tá errado, entendeu? Aí tu para pra pensar, começa o seguinte, ó, tu vai em Porto Alegre, por exemplo, um aluguel tá cada vez mais caro. Tu vai comprar um imóvel, tá caro. Uma casa desse tamanho tá caro. Sabe como é que é o tamanho da minha casa? É infinita. O mundo é minha casa, entendeu? A minha casa tem papelão de hóspede, é outro nível. Vocês não estão, então... Eu estou muito à frente da sociedade. Até quem quiser se inscrever, me procura na internet, né?
Entra lá, Sindigo, que é o Sindicato dos Mendigos do Brasil, pode se filiar. Tem curso, Beleza. eu sou coach de mendigo. Bom, e o espetáculo, então, agora sábado e domingo, às 9 horas da noite. Convida todo mundo, por favor. Sábado e domingo, 9 horas da noite, lá no Teatro Henriques. E vai ter um negócio bacana. Amanhã, meia-noite, tem o horário de verão. Então, todo mundo ganha uma hora. Ganhou essa hora, investe nessa hora que tu ganhou e vai lá nos assistir. Boa estratégia. Tu vai, depois do coisa, tu vai estar em qual marquise? Eu vou estar ali no Viaduto da Conceição, que amanhã tem... O pessoal te viu na televisão, vai querer autógrafo. Com certeza. E se alguém puder... E se alguém puder levar outra coisa que não seja sopa, ia ser bem legal. Com certeza. Muito obrigada, então, pela participação. Um ótimo espetáculo. Vou tentar ir lá conferir vocês. Vai lá, muito obrigada, nossa convidada. então. E o Rio Grande Movimento fica por aqui. Até segunda-feira. Tchau, tchau.